chamar o Bruno Montani. Ele vai falar sobre como construir oportunidades de negócio com grandes empresas. O Bruno é fundador do Senhor da Sem Open Startups, considerada a maior plataforma de negócio do Brasil entre startups e grandes empresas, criador do Centro Open Innovation Brasil e Open Innovation Week, investidor anjo de mais de 20 startups, professor e pesquisador em gestão de ecossistema de inovação, graduado e mestre em engenharia elétrica pela Unicamp e doutor em administração de empresas pela GV. Então, o Bruno, conheceu o Bruno participando como uma startup, a gente chegou lá até as finalmente lá e conheceu ele, prazer, Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Fabio. Prazer estar aqui, energia de vocês na sexta-feira à noite. É brincadeira, né? Tratar do tema, estou bastante contente de ver todo o esforço aqui. A gente vinha muito, né, para ajudar aqui as startups da região a se destacar. A gente se conheceu, acho que uns 4. A coisa cresceu muito, né? Eu queria mostrar um pouquinho do que está acontecendo. Eu até escrevi bastante animado no começo do ano agora, os resultados que a gente atingiu como ecossistema no Brasil, que acho que já estão extremamente relevantes. Oi? Eu queria só o passador, pode ser? Aí, valeu. Maravilha. Eu trouxe uma apresentação aqui, mas enfim, a gente vai ter o top depois. A minha ideia é compartilhar com vocês um pouco do que está ocorrendo em termos de negócios para startups, com a abertura massiva das grandes empresas que estão contando, né, com esses empreendimentos, empreendedores, na sua maior parte digitais, mas também ciências duras ou novos produtos. Seja para investimento, parcerias de negócio ou para contratação de serviços no seu processo de transformação digital, por exemplo, de produtividade, competitividade, eficiência no dia a dia. Isso eu vou argumentar um pouquinho, né, com vocês dos dois lados, o que motiva um ou outro colaborar de uma forma estruturada aqui na apresentação. Mas eu queria depois explorar um pouquinho onde tem oportunidade de fato e qual que é o nosso posicionamento. Então, atendendo um pouquinho também a minha encomenda, até algumas dicas, né? Mas essas dicas é mais para quem talvez esteja fazendo, ou já fez, e a gente poder conversar mais livremente e aproveitar o tempo aqui com vocês. Mas basicamente é o seguinte: a grande empresa ela inova porque ela precisa inovar em algum momento onde a ameaça de não inovar, né, pode a prejudicar, então a ameaça é grande o suficiente, ou a oportunidade é grande o suficiente. Mas, a princípio, a grande empresa atingindo uma posição de liderança, ela quer manter aquela posição. Então, no passado, a estratégia da grande empresa para frente, né, a inovação, era mais defensiva e se movendo de forma talvez mais pesada, com recursos, às vezes centenas de milhões ou até bilhões, investimento em tecnologia, P&D. Hoje o cenário é muito diferente. Hoje a gente tem um cenário onde as grandes empresas elas viabilizaram, ou por elas, ou diretamente pelo mercado financeiro e disponibilidade tecnológica, muitas startups, muitas pessoas presentes no ecossistema de inovação. Ao invés de competir ou defender a posição, as grandes empresas estão se abrindo como plataformas. Então, esse é um grande movimento mundial. Só existe startup, ou só existe venture capital, porque existe P&D corporativo, isso historicamente falando. Grandes empresas já tentaram, em outros ciclos, né, criar seus próprios fundos para competir, de certa forma, com o investidor de startups. Hoje a gente tem um ambiente um pouco diferente, onde tem um número muito massivo de startups espalhado pelo mundo todo. Não só em algumas poucas regiões do mundo, mas pelo mundo todo. Inclusive no Brasil, a gente trabalha muito com capitais. A gente tinha o programa rodando em algumas capitais, São José era uma das capitais. A gente não está mais nós fisicamente presente, porque a comunidade está presente. A comunidade envia as startups, a gente não precisa vir pessoalmente, né? Mas a gente teve, depois como exemplo eu vou contar no fim, mais de 100 cidades participando do programa, com alguma startup fechando pelo menos um negócio com alguma grande empresa. Foram 106 cidades do Brasil. Então, realmente é distribuído. Isso é uma verdade, não é um discurso. Isso é um dado.
de distribuição, e existe de fato bons negócios nascendo, inclusive no Brasil, de forma distribuída. Então você imagina isso no mundo. Tá? Bom, outro processo importante que está ocorrendo, quando a gente fala de transformação digital, todos os negócios, todas as indústrias estão se transformando, algumas já se transformaram, e aí tem um estudo aqui, desse Global Center aqui for Digital Business Transformation, que fala que algumas indústrias já se transformaram, estão no olho do furacão, e outras estão entrando. Eu diria que hoje todas estão no olho do furacão, todas de fato estão, e isso também é dado da nossa plataforma, a gente consegue ver movimentos de todas as indústrias. Então, você fala assim, energia e utilities, né? Hoje, uma das maiores densidades que a gente tem no nosso programa são empresas do setor de energia buscando startups, e investindo em startups, contratando startups, né? Que é considerado talvez uma das últimas indústrias nesse processo. Os bancos não precisa falar, né? Está tudo, onde está? Financial Services já está ocorrendo, educação, enfim, hospitalidade, real estate. Real estate já tem um unicórnio brasileiro, né, em real estate. Tem quinto andar, tem loft, então já é uma realidade também. Bom, mas assim, contando um pouquinho de como é que é esse processo, né? Vamos pegar mídia e entretenimento, que já ocorreu há algum tempo essa transformação. Qual que é o ciclo da transformação? Você começa, por exemplo, com uma estrutura de mercado, né? Onde você tem as agências, aqueles que desenvolvem o conteúdo, né, das propagandas, e você tem os publishers, que seriam as editoras, os canais, os veículos que vão divulgar isso. E era assim que funcionava. Vem uma tecnologia disruptiva, a web, e aí você cria, no meio do processo, uma série de outras funções tecnológicas que criam uma série de oportunidades para novas empresas, onde você consegue, por exemplo, fazer um mapeamento aqui de os agências ou aqueles que desenvolvem conteúdo e aqueles que distribuem o conteúdo para o consumidor, surge uma quantidade enorme de startups no meio dessa cadeia. Então, essa aqui é uma imagem só mais antiga, acho que não consigo ver aqui, mas sei lá, 10, 15 anos atrás, e aí depois esse número explode em outros mapeamentos, você consegue colocar nesse estudo, alguém se deu ao trabalho de identificar 5.000 startups só nesse setor. E aí o interessante é, como isso já aconteceu, a gente consegue ver as que prevaleceram, os unicórnios que se formam, as startups que passam a ser as novas líderes, porque houve uma transformação nesse mercado, então surgem novas grandes empresas que eventualmente capturam a maior parte do valor dessa cadeia. No Brasil a gente tem um caso interessante, todo mundo conhece o Grupo Globo, não é isso? Era um grande veículo, então ganhava dinheiro, por assim dizer, com publicidade, só que hoje essa empresa, né, se a gente for pensar na folha em si, ela vale muito menos do que uma startup que surgiu no seu ambiente, que é PagSeguro, que é considerado um unicórnio brasileiro, que tem capital aberto, acho que Nasdaq. A última vez que eu vi, 9 bilhões de dólares, algo assim, né, de valuation, enquanto que o Grupo Folha, eu arrisco dizer que é valuation negativo, né, deve ter dívida, deve ter um monte de problema. Hoje talvez você tenha que pagar para vender o Grupo Folha para um investidor. Enquanto que o PagSeguro, que emergiu também no primeiro portal UOL, depois PagSeguro, quer dizer, o cara criou uma fintech a partir da audiência e dos ativos que ele tinha naquela empresa. Essa é uma história real. No Brasil, a gente tem uma empresa muito bem posicionada mundialmente, valendo muito, que saiu de uma empresa tradicional em algum momento. Tá? Simplificando a história, lógico, mas só para colocar aqui. Bom, outra coisa interessante, nunca se viu tanto na história. Claro que você vai dizer, todo ano um filme novo que é lançado bate o recorde de inscrições, porque tem a inflação, tem os valores atuais, a população crescendo, mas mesmo assim, a quantidade de startups nos últimos anos, a intensidade e a distribuição geográfica, a China já produz mais unicórnios que o Brasil, que os Estados Unidos, né? Silicon Valley, que representava metade do investimento de venture capital americano, continua crescendo e ainda mais da metade, desculpa, 60%, 65%, ainda é muito relevante, mas agora você tem venture capital no mundo todo. Você tem venture capital no Brasil. Os Estados Unidos fez 140 bilhões de venture capital, um número absurdo,
porque há 15 anos atrás foi 30 milhões. Tá certo? Então lá multiplicou por 5 vezes. No Brasil, a gente, há 15 anos atrás era zero, talvez R$1 milhão de alguém que se enganou de país. E este ano, 2019, ano passado, registrado, né, esse número varia um pouquinho, 2,7 bilhões de dólares, 9 bilhões de reais. Né? Existe agora. Muito menor do que o americano ainda, é verdade, mas existe. E o Brasil produziu, por exemplo, 11 unicórnios, dependendo da contabilidade que você faz, 11 unicórnios. Esse ano já produziu 1. Então, no passado, se produzia 2, 3, 4 unicórnios por ano no mundo, foi aumentando a intensidade. Hoje o mundo produz 30, 40, 50 unicórnios por ano. No ano passado, China e Estados Unidos produziram cada um na faixa de 60, 70 unicórnios. No Brasil, 5, terceiro país do mundo. Tá bom? O Brasil entrou no mapa, interessante, empatou com a Alemanha, que também produziu 5 unicórnios. Isso que a gente, há 3 anos atrás, não tinha unicórnio. Então é um fenômeno interessante e presente no Brasil. Unicórnio, eu estou falando, startups que valem mais de $1 bilhão, segundo o mercado privado, então é um valuation que às vezes não se sustenta, mas é uma referência boa para o mundo de investimento em startups. Tá? Então todo mundo hoje com uma grande métrica de sucesso. Bom, juntando esses fenômenos, eu pego uma empresa aqui, isso porque eu quis pegar aqui qualquer uma, realmente qualquer uma, peguei uma FedEx, poderia fazer isso, é que os estudos no Brasil são um pouquinho mais difíceis de fazer, abre o site da empresa, isso aqui foi o Serviço Insight que fez, e coloca aqui em cada serviço que ela oferta, quais são as startups que estão conectadas como parceiro de negócio para cada um desses serviços. E aí você vai ver então o que significa plataforma, né? A FedEx viabilizando muitas startups a serem de repente até unicórnios, né? A crescerem, porque ela abre e ela precisa das startups para gerar mais negócio, para se manter numa posição de liderança, ela usa isso como parte da sua estratégia. Então isso é uma cena real. Você pode fazer isso com muitas outras empresas com uma facilidade grande, tá? E no Brasil, se a gente pegar um unicórnio muito conhecido, vamos falar do iFood. O iFood é um conglomerado, isso é um outro fenômeno importante, é um conglomerado de uma série de outras startups, que é um fundo de investimento, no caso a Movile, que é uma outra startup, que também foi adquirida por um grupo sul-africano, que é uma grande empresa, que hoje a gente acha que é um fundo de venture capital, porque se deu tão bem como investidor, ganhou tanto dinheiro, começou a comprar todo mundo. No Brasil comprou a Movile e o Buscapé. A Movile cresceu, a Movile comprou o iFood. E o iFood comprou um monte de empresa. Aqui, uma vez, isso aqui é um slide super antigo que eu uso, né? Para mostrar o fenômeno. Uma vez tinha alguém do iFood na plateia e falou, isso aí é por mês. Na semana passada, ou alguns dias atrás, o iFood anunciou que comprou a Requima, que é uma daquelas startups que vem daquele cluster lá de Belo Horizonte, que há 10 anos atrás inaugurou, um pouco mais até, vendeu aquela Aqua para o Google e virou um case super famoso. O Brasil vendeu empresa de tecnologia e o pessoal está lá, e eles começaram a fazer muitos negócios. Então a gente entrou no radar de um Google da vida que faz esse processo de comprar startups. Então o iFood comprou uma startup de inteligência artificial recentemente, mas antes ela cresceu e a estratégia foi, toda a cidade surgiu um grupo de pessoas. Eu tive a oportunidade de investir em uma delas aqui, nessa aqui, ó, entrega delivery, que era líder em Campinas. Aí quando o Hello Food e o iFood chegaram em Campinas, as duas queriam comprar uma startup de 1 ano de idade, venderam, o empreendedor foi trabalhar no Hello Food. Pois é, o Hello Food comprou outras startups também com o iFood, a questão era quem comprava mais rápido, só que a Hello Food foi incorporada pela Just Eat, que também tinha participação no iFood e que tinha comprado uma série de outras startups no mundo todo. O que eu quero dizer? As startups também se transferiram muito rapidamente para fazer esses conglomerados, né? Então a gente vê esse fenômeno acontecendo demais. O nosso unicórnio do ano, o Loft, ela é do mesmo investidor da OpenDoor, que é o unicórnio equivalente americano. Tá? Então esse é um fenômeno também para ficar atento no que está acontecendo. Né? Acho que não é tanta novidade, talvez, falar isso com vocês já percebem isso, mas acho que é interessante você entrar em uma startup unicórnio e ver como ela usa
as aquisições como parte do processo. O que eu quero dizer com isso, no fim, né? Que o Open Innovation está presente também na mentalidade da startup. Ela cresce e cresce comprando. A Loft, que eu citei agora, ela comprou uma outra startup do Open Startup, que foi, lembra, Fabiano, você acha que devia ser o mesmo ano que você, que ficou em top 1, Lean Survey, foi comprado pela Loft. Uma coisa de 2 meses atrás, 3 meses atrás. Banco Neon estava na Topurgo. Banco Neon todo mundo já ouviu falar agora. Era uma startup do Fabiano, estava no Banco Neon, eu passei reto. Você deu bola no Banco Neon? Eu falei, meu, o que você é? Banco digital. Aí eu falei, tá, próximo. Tá no evento errado. Bom, quase quebrou, foi, voltou, fechou uma parceria com um banco que liquidaram o banco. Aí o Votorantim entrou General Atlantic, 400 milhões de reais. O cara foi lá e comprou uma top 100 de 2019, chamada Meio Fácil, de um colega de todo meu da faculdade, que era assessor do presidente do Irlanda, tinha feito MBA em Colômbia, 40 anos, né? Tem 40 anos, moleque de 30, já com empresa com 400 milhões de capital, mas era tudo livre. Comprou o cara já era restaurante na nossa rede. O pequenininho, o Meio Fácil, o que vendeu agora. Então é uma dinâmica bem interessante, mas só foi viável por quê? Quer dizer, o moleque, né, GV ali, banco digital, acreditou, fez, recebeu investimento de uma corporação, recebeu investimento de um fundo e para crescer mais foi lá comprar startup. Mas assim, eu até escrevi um artigo sobre isso porque o Banco Neon, na nossa metodologia, eu já vou explicar como é que funciona, tinha 5 pontos só. E captou 400 milhões de reais 2 anos depois. E ele compra uma startup por um valor muito inferior a esses 400 milhões e tinha 93 pontos de metodologia. Então hoje é muito mais dinâmico, é muito mais difícil, porque a real vai subindo, tem muito mais gente, mas tem mercado. É interessante. Bom, então a gente se preocupou lá. Agora tem volume, tem dado, tem muita informação, como é que a gente vai jogar esse jogo? Tá? Então a gente criou uma plataforma, dá uma banda com a startup, acreditando, né, nesses fenômenos internacionais que dizem que 62% dos unicórnios tiveram alguma parceria com o corporate, que todas as maiores empresas, né, isso em 2016, tá? 70% tem relação com startups, e isso é um fenômeno de líderes. No Brasil, na nossa plataforma, a gente já está vendo que as médias empresas, quer dizer, cada vez menores, estão participando do processo. Esses dias ligou um resort da Bahia querendo entrar no programa para comprar, participar da startup. Então, empresas menores, bem menores, cada vez mais próximas do ecossistema. Bom, por que as empresas participam disso? Uma série de fatores, tem 1 minuto e 17 segundos, então não vou passar por eles, mas a gente mapeou na literatura esses fatores, conversou com todo mundo, perguntou para eles qual é a abordagem, como que vocês vão se relacionar, fazer um programa de mentoria, um fundo de venture capital, enfim, mapeamos isso. E mapeamos também quais são os desafios, quais as dificuldades, tanto na literatura quanto indagando as empresas que atuavam no Brasil, isso há 5 anos atrás. E a gente chegou numa metodologia aqui de pontuação para que a gente pudesse qualificar, então, para essas empresas que estão buscando relacionamento com startups, vamos então criar uma plataforma que permita essa conexão e vamos medir o desempenho da startup. Vamos fazer startup de 0 a 1, primeiro parceiro, de 1 a 10 parceiros, para talvez 10 100. E aí na escala, com investimento, e algumas viram o Banco Neon, né, dentro desse processo todo muito legal. Bom, a gente percebeu que nessa experiência nossa, que as empresas agora estão especializando seus processos nesse framework com 3 grandes objetivos diferentes e um de ecossistema geral. Investir, corporate development, para crescer a empresa, fazer parceria de negócio, você vai fazer negócio com as unidades de negócio, e acabou o tempo. Business operation, que é para aumentar a eficiência. Então a minha dica vai nessa linha. Hoje já tem um dado, hoje já tem uma referência, e as empresas estão criando frameworks mais específicos para os tipos diferentes de relacionamento. Então, eu gosto de falar o seguinte, muito parecido com quando a gente, e eu termino com esse exemplo, para já entregar, e o Fabiano me pediu, que são essas poucas dicas no pouco tempo que a gente tem aqui, mas depois a gente continua, né?
Eu vou me relacionar com um imóvel, eu posso me relacionar com um investidor, então eu tenho algum dinheiro, algum patrimônio, vou investir no imóvel, eu penso em como ele vai valorizar. Então eu vou pensar se aquele bairro é valorizado, se aquele bairro está nos planos da cidade, se aquele bairro vai ter metrô novo, etc, etc. Eu posso querer me relacionar com aquele imóvel, é um ambiente que eu vou morar. Então eu quero saber se está longe da casa da sogra, se tem uma escola por perto, eu vou pensar em coisas do meu uso, não é isso? E depois eu posso pensar no imóvel que eu vou passar um fim de semana ou uma viagem de negócio. E aí você consegue claramente, como usuário, né, a gente como sendo a grande empresa nesse caso aqui, saber que a gente tem processo muito diferente. E eu peguei algumas referências para comprar e vender, Viva Real, Loft, para alugar o quinto andar, para fazer uma reserva, um Airbnb, um Booking.com. E cada uma dessas empresas oferece um relacionamento muito diferente, critérios muito diferentes. Então, na analogia que eu quero fazer aqui, usando as próprias startups, é dizer o seguinte: a grande empresa está fazendo isso agora. Ela quer saber se você vai se relacionar para melhorar a competitividade, para fazer negócio ou para fazer investimento. E é isso que a gente tem que começar a ler melhor e entender na hora de se posicionar. Então, aqui é só um pouquinho do programa. Eu terminei. Esse aqui é a verdade de mostrar o crescimento, né? Que tudo isso aconteceu nos últimos 4 anos. Mas terminar dizendo isso, né? As dicas para startup e para corporação. Para a corporação, eu coloquei algumas dicas do tipo: não atrapalhe o empreendedor, não perca o tempo do empreendedor. Então eu falei: olha, a linha desde partida aqui, expectativa, orçamento, prazo, exigência. Não use a startup para aprender o processo, você mata ela. O que a startup tem, né? Flexibilidade, velocidade e tal, o que ela não tem é tempo, então ela morre rápido, né? Se ela não tiver o apoio e dar os passos certos. Então não use a startup. Eu sempre falo assim: todo mundo tem salário pago, né? Menos a startup. Se fizer 15 reuniões, está todo mundo bem. A startup não, ela dá 15 reuniões sem receber, né? Então é muito difícil para ela. E definir os objetivos, que é o que eles estão fazendo, de fato, as grandes empresas estão deixando muito mais claro agora os objetivos. Para a startup, eu falo assim: tem que conhecer as regras do jogo, e por isso que a gente está conseguindo mapear bem as regras do jogo, tendo esses cases todos na plataforma. Hoje foram mais de 1.200 startups que fecharam negócio, mais de cerca de 8 mil negócios fechados. A gente está compartilhando isso. Estabelecer as opções de modelos de negócio, alinhar prazo e controlar a ansiedade. A gente faz com a startup tem pouco tempo. E finalmente aqui, é caro o relacionamento com startup, com grande empresa, porque a empresa vai usar o teu tempo de uma maneira desproporcional. Eles têm mais tempo, eles estão mais sentados, eles são plataforma e você vai estar mais desesperado. Então se planeja numa relação para iniciar uma corporação, vai levar muito mais tempo do que você quer, vai te custar, e antes de iniciar saiba que vai custar. É que nem meu pai falava: vai casar, faz a conta. Vai ser mais caro do que morar na casa do pai. Você vai enfrentar, né, enfim, um outro tipo de situação, e isso a gente vê. A startup acha que em 2, 3 reuniões vai matar a charada ali, vai chegar no contrato, e não acontece. Às vezes é 1 ano. E se não acontece em 3 meses, o contrato que você achava que ia ser de 300 mil reais é de 30 mil reais, tá? E aí entra os investidores e a gente conversa um pouco mais de como se estruturar financeiramente para isso, tá bom? Bom, obrigado aí, desculpa estourar um pouquinho o tempo, mas a gente fica à disposição. Valeu.